Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD e hoje, dando início ao primeiro trimestre de 2025 na lição dos adultos. E o tema da revista, Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O comentarista das lições desse primeiro trimestre de 2025 é o pastor Ezequias Soares. E a lição que iremos abordar, a lição de número 1, tem como tema Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Texto áureo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Isso está em Judas, versículo 3. Verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 28 ao versículo 31, na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, e na segunda epístola também do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Introdução. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico. São contrárias àquilo que está escrito na palavra de Deus, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e também para as famílias. As heresias atuais, da atualidade, são as mesmas da antiguidade, porém com uma roupagem nova. Mas elas são as mesmas que foram refutadas lá atrás pelos apóstolos e pelos cristãos do primeiro século. Por quê? Porque não há nada novo debaixo do céu, conforme está escrito em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o quê? O referencial, a nossa referência doutrinária de fé cristã, levando-nos a conhecer ou a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa de nossa fé. Vamos agora adentrar os tópicos com seus subtópicos e fazer um resumo bem claro, bem objetivo do tema que está sendo proposto. Primeiro tópico, as ameaças dos lobos vorazes. Primeiro subtópico, os cuidados pastorais. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, encontramos o apóstolo Paulo fazendo um discurso aos anciãos da igreja de Éfeso e nesse discurso o apóstolo faz uma exortação apostólica para que eles apacentassem a igreja de Deus. Vamos ver isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, está também na nossa leitura bíblica em classe e diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Os anciãos citados no versículo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, são os mesmos que agora são chamados de bispos nesta passagem. E ao dizer que eles foram constituídos não por homens, mas pelo Espírito Santo para apacentardes a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. E quais as funções primordiais de um pastor? Alimentar as suas ovelhas. E o pastor alimenta as suas ovelhas com a palavra genuína, a palavra de Deus, a palavra verdadeira, a palavra que alimenta, a palavra que transforma. É um alimento sólido, é um alimento que traz vida e que traz uma vida saudável espiritualmente falando. Mas também uma outra função do pastor é a de guiar. O pastor guia o rebanho, guia pela vereda correta, pelo caminho justo, pelo caminho da justiça. E também protege o rebanho. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa o que então? Visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias
que, como já falamos na introdução, são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, ao que está escrito na palavra de Deus. E guiar todos na verdade do Evangelho. Guiar na verdade, como já falamos, é guiar dentro dos princípios da palavra de Deus. Jesus disse, está registrado em João 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Esse cuidado com a igreja, com o rebanho de Deus, que é a igreja de Cristo, este cuidado Jesus também ensinava e mostrava que todos deveriam ter. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 7, vamos ler apenas o versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então devemos ter cuidado para que isso não aconteça, para que não cheguem lobos vestidos de ovelhas e venham a ferir o rebanho de Deus, o rebanho, a igreja de Cristo. E para que possamos reconhecê-los, veja o que está escrito no versículo 16, por seus frutos os conhecereis. Fiquemos atentos, é isso que se propõe esse primeiro trimestre de 2025, mostrar como nós podemos identificar as heresias que muitas vezes tentam adentrar ao corpo de Cristo, ao rebanho, à igreja do Senhor. Segundo subtópico, depois da minha partida. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29, diz assim: porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Esta palavra proferida pelo apóstolo Paulo, essa expressão, depois da minha partida, é uma palavra profética, pois o apóstolo não está falando apenas de sua morte, mas também está alertando os anciãos, os bispos da igreja de Éfeso, quanto a um grande perigo: o avanço dos hereges no seio da igreja, homens que entrariam no seio da igreja para distorcer a genuína palavra de Deus. E para identificar esses hereges, para identificar esses falsos doutrinadores, o apóstolo Paulo usa uma linguagem metafórica, chamando-os de lobos cruéis ou lobos vorazes. O apóstolo Pedro ensina que os profetas do Antigo Testamento foram inspirados pelo Espírito Santo, conforme podemos observar em sua segunda epístola, no capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 20, que diz: e temos muito firme a promessa dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Paulo está a dizer que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento. E após este ensinamento, ele mostra que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo no meio da igreja falsos mestres. Isso nós podemos ver em sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 1, que diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Pedro está dizendo que assim como havia profetas legítimos, havia também falsos profetas e haveria de surgir falsos doutores no seio da igreja. E, na verdade, como diz o comentarista, eles já estavam presentes no período apostólico,
Veja o que diz Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Judas classifica esses falsos doutores, falsos doutrinadores, como sendo ímpios. E isso nós podemos ver na sua epístola no versículo 4, que diz: porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e nosso Senhor, Jesus Cristo. Portanto, precisamos, como servos de Deus, estar atentos a esses falsos ensinos, a esses falsos doutrinadores. Terceiro subtópico, a origem dos falsos mestres. Em Atos Apóstolos capítulo 20, versículo 30, encontramos a seguinte expressão: e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Já falamos nesta lição que nesse texto de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo está fazendo um discurso aos anciãos, aos líderes da igreja de Éfeso. E nessa parte do discurso, dois pontos surpreendentes nos chamam a atenção. O primeiro é que os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, conforme diz o apóstolo, dentre vós mesmos. São os lobos vestidos de ovelhas, esses mesmos que Jesus disse e está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 15. Já falamos desse versículo nesta lição. O segundo ponto que nos chama a atenção nesse texto, nesse discurso do apóstolo Paulo, é que se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Observe em primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, veja o que está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meus irmãos, muitos estão se apostatando da fé porque já estão dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Querem ouvir aquilo que vai lhes trazer benefício quanto às suas práticas erradas e por isso querem facilidade e para isso dão ouvidos a doutrinas de demônios. Veja o que está escrito na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Querem ouvir aquilo que é bom para o seu ego, querem ouvir aquilo que lhes sustentam nas suas falhas, nas suas pecaminosidades. Muitos estão entrando por esse caminho, já não querem ouvir a verdadeira doutrina, a doutrina da palavra de Deus, a sã doutrina, mas estão dando ouvidos a falsas doutrinas, a falsos ensinamentos que legalizam as suas práticas errôneas. Isso é o que a Bíblia está nos mostrando através da segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3. Homens que amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e não sofrerão a sã doutrina. E os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho. Sabe como que o apóstolo Paulo chama esses falsos mestres? Sabe como que Paulo os classifica? Como malditos.
Veja o que está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Essas pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Meus irmãos, a Bíblia não é antiga e nem moderna. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é eterna. Nada pode estar acima da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, ninguém pode estar acima ou se colocar acima da palavra de Deus. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado de apologética para orientar os crentes dos nossos dias. Por isso que nós estamos nesse primeiro trimestre a estudar sobre a apologética, falar acerca da defesa da fé cristã, para que não sejamos levados por esses falsos mestres com seus falsos ensinamentos, com suas falsas doutrinas. Segundo tópico, o que é apologética? Primeiro subtópico, definição. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo apologética vem do substantivo grego apologia, que significa literalmente defesa, resposta. Esse termo é encontrado aproximadamente 8 vezes no Novo Testamento. Podemos vê-lo na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Veja o que diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O termo grego traduzido por responder em preparados para responder com mansidão é apologia ou apologia no grego. Isso significa que sempre preparados para uma defesa. Nesse versículo, o apóstolo Pedro também ensina a maneira que devemos responder àqueles que nos perguntam acerca da razão da nossa fé. Devemos respondê-los não com soberba nem com altivez, mas respondê-los com mansidão, com graça, com sabedoria e com respeito. É isso que a Bíblia nos ensina. E por isso precisamos ter conhecimento da palavra de Deus para que possamos ter capacitação espiritual para responder à razão da nossa fé. Segundo subtópico, a que defesa Pedro se refere? Versículo 16 do capítulo 3, também da primeira epístola do apóstolo Pedro, diz assim: tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. No versículo 15, o apóstolo Pedro nos ensina como responder à razão da esperança, da nossa esperança. E ele diz que nós devemos responder com mansidão. Ou seja, responder aqui, como já falamos, é apologia, é defender. Então, há quem argumente que essa defesa seja uma defesa, uma resposta a uma acusação. No versículo 16 que acabamos de ler, o apóstolo Pedro, ele fala acerca do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa que Pedro faz menção é com respeito à razão da nossa fé. E ao falar sobre razão da nossa fé, certamente o apóstolo Pedro está falando a respeito da doutrina cristã. Então devemos sim defender os preceitos bíblicos, as doutrinas absolutas da fé cristã, a razão da nossa fé, as doutrinas essenciais
que estão inseridas na palavra de Deus. É essa a defesa que Pedro está a dizer. Defender a razão da nossa fé é defender as doutrinas bíblicas, que não podem ser atacadas por homens que não têm nenhum compromisso com Deus e querem trazer divisão na casa do Senhor. E por isso precisamos defendê-la com mansidão e com sabedoria. Terceiro subtópico: por que devemos combater as heresias? Devemos combater as heresias para nossa própria defesa. Veja o que diz o apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, em sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então devemos combater as heresias para a nossa própria defesa. Mas também devemos combater as heresias para ensinar, para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Muitos rejeitam os fundamentos da fé cristã por falta de compreensão dos fundamentos da doutrina bíblica e por isso precisamos defender a nossa fé das heresias, ensinando os fundamentos da palavra de Deus, ensinando a doutrina bíblica para aqueles que, de forma inconsciente, começam a rejeitar, a refutar a doutrina da palavra de Deus. Sabemos que existem pessoas sinceras, pessoas que buscam ao Senhor e querem essa compreensão, mas muitas vezes, por não entender a palavra de Deus, começam a rejeitar a doutrina da palavra. E podemos combater as heresias ensinando a palavra do Senhor a essas pessoas, para que elas tenham também fundamento bíblico, para que elas entendam as doutrinas da palavra de Deus. Para isso, precisamos estar cheios da presença do Espírito Santo e também conhecendo a palavra do Senhor. Veja o que diz Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Observe que Paulo está dizendo aqui, em Tito capítulo 1, versículo 9, que nós devemos reter a palavra, a fiel palavra, e admoestar com a sã doutrina. O que é admoestar? É advertir de maneira branda, aconselhando, e também sermos capazes de convencer os contradizentes através da palavra de Deus. É isso que diz Tito capítulo 1, versículo 9. E o comentarista traz algo aqui muito importante e precisamos estar passando isso para os caros irmãos e professores que estão assistindo a esta videoaula, a este resumo da EBD. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito desta luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. Terceiro tópico: o que são heresias? Primeiro subtópico: seitas e heresias. Uma só palavra grega é traduzida como seita e heresias no Novo Testamento. É a palavra grega hairesis. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. E o que são religiões heterodoxas? São aquelas que não estão em concordância com a doutrina ortodoxa da fé.
Segundo subtópico, heireses, no Novo Testamento. Esse vocábulo, heireses, é encontrado no Novo Testamento no sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre, conforme diz o comentarista, representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Vemos esse exemplo com os fariseus e com os saduceus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17, vemos as Escrituras apresentando os saduceus como seitas. Vemos agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 5, também a Bíblia nos apresentando os fariseus como sendo uma seita. E eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Observe que o comentarista diz que heireses nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinadas comunidades. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essa divisão ou essas divisões, para que não tenha heireses no seio da igreja, na casa de Deus, e condena as inovações doutrinárias que causam divisões ou dissensões. Paulo está aqui a condenar essas inovações que nada têm a ver com princípios bíblicos, que trazem divisão na casa de Deus, que trazem dissensões. Terceiro subtópico, heresias de perdição. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, já fizemos menção desta passagem nesta lição. Diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. É aqui nesta passagem, é nessa passagem que heireses apresenta o sentido de erro doutrinário como a heresia propriamente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje. É nesta passagem que heresia está claramente identificada como sendo erro doutrinário. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã. E agora nós vamos fazer apenas a leitura do restante desse subtópico, porque são temas, assuntos que serão tratados de forma minuciosa nas próximas lições do trimestre. Então, as heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. No que diz respeito ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino. No que diz respeito aos anjos, no que diz respeito à igreja e às escrituras sagradas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. O erro mais grave do erro doutrinário que há na heresia é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, porque somente em Jesus nós podemos ser salvos. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E em Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Conclusão: os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram esta luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, conforme está escrito em Judas, versículo 3. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu melhor like, compartilhe os vídeos, nos ajude com a sua oração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.